Louvado seja o Senhor nosso Deus. Vamos orar, igreja, né? Vamos pedir ao Senhor que venha falar conosco através da palavra, depois desse momento de louvor, de adoração, né? Nós estamos recebendo hoje a visita dos irmãos lá do Desafio Jovem Sopro Divino. É bom tê-los conosco, sejam bem-vindos, né? Todos os demais que estão nos visitando, né? Também sejam bem-vindos em nome de Jesus. Oremos. Pai, nós te rendemos graças por esse dia, por esse momento, por essa celebração. Te rendemos graças por tudo aquilo que o Senhor tem derramado de bênção sobre as nossas vidas, pela tua igreja, pelo corpo de Cristo aqui reunido. Te rendemos graças, Senhor, pela liberdade que temos de ouvir, de pregar a tua palavra, e pedimos ao Senhor nesse momento, e através da tua palavra, o Senhor venha falar conosco. Por isso que o Espírito Santo que habita em nós, abra os nossos ouvidos, abra o nosso entendimento, que o nosso coração seja como uma terra preparada para receber essa semente. Usa-me, Senhor, segundo a tua graça, o teu favor, em nome de Jesus Cristo. Assim eu oro, Pai, e agradeço por esse privilégio de poder ministrar a tua palavra em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O tema da mensagem, amados, dessa noite, talvez assuste um pouco os irmãos no título, mas no decorrer da mensagem os irmãos vão compreender. Aperfeiçoando-se na carne. Não é o que nós vamos fazer, mas é o título da mensagem. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor na carta aos Gálatas, capítulo 3. E nós vamos ler os versículos 1 a 5. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito, é que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Amém? Até aqui por enquanto. O apóstolo Paulo escreveu essa carta às igrejas da Galácia por volta do ano 55 da era cristã. E a Galácia não era uma única cidade, era uma região, né? Uma região que abrangia pelo menos 4 grandes cidades, onde Paulo, na sua primeira viagem missionária, plantou igrejas. E eram as cidades de Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. Quando Paulo faz a sua primeira viagem missionária, ele passa por essas cidades pregando o Evangelho da graça. E ali nessas cidades, que pertenciam à região denominada Galácia, formam-se núcleos de cristãos, pequenas igrejas, e no decorrer dos anos se tornaram igrejas grandes formadas nessa cidade. E havia uma grande preocupação no coração do apóstolo Paulo com relação àquelas igrejas, quando ele escreveu essa carta aos Gálatas. O que estava acontecendo, amados? Um evangelho diferente daquele que Paulo havia pregado estava sendo disseminado no meio daquele povo cristão. E isso começou a preocupar profundamente o apóstolo Paulo, a ponto dele escrever uma carta, até mesmo com palavras duras, como nós lemos aqui, chamando os cristãos daquelas cidades de insensatos. Ó Gálatas insensatos! E por que Paulo estava fazendo isso? Porque Paulo havia pregado ali o Evangelho da graça. O Evangelho da graça havia sido pregado. As boas novas de Jesus Cristo haviam sido pregadas àquelas cidades, e muitos haviam se convertido e formado uma igreja ali. Mas no decorrer dos anos,
Um evangelho falso começou a penetrar no meio daquelas igrejas, e eles começaram a misturar juntamente com o evangelho da graça, trazendo de volta a lei. A lei que já havia sido abolida pela graça. Então essa foi a grande preocupação de Paulo, quando ele escreve essa carta aos Gálatas. Talvez você possa perguntar assim, mas espera aí, o que é o evangelho da graça? Se você fosse um bom frequentador de escola bíblica, você saberia exatamente o que é o evangelho da graça. Mas abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, o livro seguinte, depois de Gálatas, Efésios capítulo 2, e o mesmo apóstolo Paulo nos dá uma visão bastante clara do que é o evangelho da graça. Porque esse era o evangelho que Paulo pregou durante toda a sua vida, e que a igreja deveria continuar pregando nos dias de hoje. Então abre em Efésios capítulo 2 e nós vamos ler do 1 ao 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Vamos ler todos juntos? Pela graça sois salvos. Vamos ler de novo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Vamos ler todos juntos os versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém, igreja? Esse é o evangelho que o apóstolo Paulo pregou a vida toda. Esse é o evangelho da graça. Esse é o evangelho que deveria estar sendo pregado ainda nos dias de hoje, em todas as igrejas, e não apenas em algumas. O evangelho da graça, eu destaquei aqui 7 pontos, né? Não são 3, né? A pregação normalmente é 3, mas eu destaquei 7 pontos para a gente refletir um pouquinho e compreender o que é o evangelho da graça. Primeiro, amados, primeiro ponto: estávamos mortos em nossos pecados. É isso que Paulo afirma. Estávamos todos nós, até o mais santo que está aqui nesse tempo, todos nós estávamos mortos em nossos pecados e éramos por natureza filhos da desobediência. Todos nós, sem exceção. Como dizia a minha sogra, do mamando ao caducando, do mais novo ao mais velho, todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e éramos filhos da desobediência. Essa era a nossa realidade antes da nossa conversão. Vivíamos para quê? Para satisfazer a vontade da nossa carne, para satisfazer as inclinações da nossa carne. Então nós éramos por natureza o quê? Inimigos de Deus. O evangelho da graça começa assim, apontando que nós somos pecadores. Tem muita gente que fica horrorizada, né? Às vezes você começa a apresentar o evangelho para alguém que ainda não é convertido, você começa a falar assim: olha, irmão, você é pecador, você precisa compreender que você é pecador e precisa da misericórdia e da graça de Deus.
E as pessoas não gostam de admitir que são pecadores. Há uma fachada, né? Há uma aparência de que nós somos bons. Há uma aparência de que nós somos dignos de receber os favores de Deus. Mas Paulo, ele entra de sola, né? Ele já chega de primeira, dizendo que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e vivíamos para nós mesmos, para satisfazer as nossas vontades. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto do Evangelho da Graça que Paulo apresenta nesse texto de Efésios: Deus é rico em misericórdias. Ah, se Deus não fosse rico em misericórdias! Deus é rico em misericórdias e nos amou. Veja bem, nos amou quando nós ainda éramos rebeldes a Ele. Nós não tínhamos ainda entregado a nossa vida a Jesus. Nós vivíamos na desobediência, nadávamos, né, nas águas poluídas do pecado, e Deus nos amou enquanto nós ainda éramos rebeldes. Esse é o segundo ponto, né, que é necessário compreender. Pecadores, rebeldes, e ainda assim Deus em sua misericórdia nos amou, amados, a ponto de ter enviado o seu Filho para morrer por nós, para pagar as nossas contas. Então esse é o segundo ponto, né, do Evangelho da Graça. A gente vai rápido para o terceiro ponto. Qual que é o terceiro ponto? É que nós estávamos mortos quando Ele nos deu vida, porque fomos salvos pela sua graça. Parece que a gente está repetindo, né? Estávamos mortos, mas entrou algo novo aqui. Ele nos deu vida. Então o terceiro ponto é que quando o ser humano reconhece-se pecador diante de Deus e reconhece que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, então recebemos vida. Vida espiritual, vida do Espírito, nova vida, nova criatura. Percebam que é um caminhar gradativo. Estávamos mortos em delitos e pecados, vivíamos para satisfazer a nossa carne, mas Deus, em misericórdia, nos amou enquanto ainda éramos pecadores, enviou seu Filho e, terceiro ponto, nos deu vida. Começamos vida nova. Quarto ponto, Paulo continua aprofundando. Ele nos ressuscitou e nos fez viver uma vida nova. E essa vida nova tem agora algo acrescentado no versículo 7, na suprema riqueza da sua graça. Suprema riqueza da sua graça. Por isso que Paulo fala que uma vez nascidos de novo, nós andamos em novidade de vida. Não somos mais escravos do passado, não estamos mais presos nas coisas do passado. Deus começou algo novo com a nossa vida. Não é assim? A irmã Adelina, que está nos visitando, o irmão Francisco, estavam ontem no casamento do Evair, que é sobrinho deles, né? Nós estávamos conversando isso ontem aqui com eles, né? Deus nos deu vida nova, e as coisas do passado não interessam mais. Ofensas, machucaduras que nós sofremos no passado, peso de pecado que carregávamos, tudo isso deixou de existir na nossa vida quando a graça, a suprema graça, foi derramada em nossa vida. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Como isso é maravilhoso para cada um de nós que entregamos a nossa vida a Jesus. Suprema graça, amados, novidade de vida. Peso do pecado já não existe mais. Já não existe mais. Esse é o evangelho simples que o apóstolo Paulo pregava. E ele continua dizendo, amados, o quinto ponto: somos salvos pela graça. E aqui ele acrescenta, mediante a fé. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Nós não somos salvos pela graça mediante as obras.
É pela fé. É por um único ato de fé, de crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o receber como Senhor e Salvador da sua vida. É uma atitude de fé. Por isso ele diz: somos salvos pela graça mediante a fé. E a fé não vem de nós. Por que é que nós temos fé? Porque conseguimos crer em Jesus Cristo. Fui eu que cultivei a minha fé? Eu que comprei a minha fé? Da onde veio a minha fé? Deus plantou a fé no coração de cada ser humano, para que a fé seja exercida em um único nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. E isso, amados, não é mérito nosso, não vem de nós, é dom de Deus. Comecem a compreender a grandeza dessa graça. Eu acho que por mais que a gente estude, vai ser pouco aquilo que nós vamos conseguir compreender dessa suprema graça de Deus sobre a nossa vida. Esse é o quinto ponto. O sexto ponto, na sequência desses versículos que nós lemos, Paulo diz assim, enfatizando: não somos salvos pelas boas obras que praticamos, que ninguém se glorie nisso. Você pensa que você veio para Cristo porque você era bonzinho, porque você fazia boas obras, dava esmolas, socorria os pobres, ajudava os velhinhos a atravessar a rua, salvava os gatinhos que estavam presos na árvore, né? Que mais de boas obras, né? Quanta coisa boa que a gente faz, né? O que mais de bom que a gente tem feito, né? Respeitávamos os nossos pais, honrávamos, né? Obedecíamos, né? Todos nós somos filhos obedientes, nunca demos trabalho, né? Quantas boas obras nós fizemos, né? Você acha que foi por isso que Deus se agradou? De forma alguma. Paulo enfatiza que nós não somos salvos pelas boas obras que praticamos, e ele diz que ninguém se glorie nisso. Esse é o sexto ponto. E por último, né, o sétimo ponto que nós separamos é que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras que de antemão Ele preparou para que nós andássemos nelas. Veja como Paulo gradativamente ele vai aprofundando cada passo da mensagem dele. Então esse é o Evangelho puro e simples, o Evangelho da graça. Quando nós falamos do amor de Cristo com uma pessoa que não é convertida, nós não temos que ficar dando aula de Bíblia, né? Depois, se essa pessoa quiser, ela vem para a escola bíblica e aprende mais de Bíblia, né? Mas o que nós temos que fazer é apresentar isso, o Evangelho simples da graça. Aquele próximo mais próximo, que eu acredito que você tem orado e se aproximado dele, para que ele seja ganho para Cristo, é isso que você tem que apresentar para ele. Deixa bem claro para esse próximo, mais próximo, que ele é pecador, né? Não tenha medo de falar, né? Que ele é pecador, que ele precisa da graça, da misericórdia de Deus, que não é pelas boas obras que ele vai encontrar a salvação, mas é pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, esse era o Evangelho do apóstolo Paulo, havia pregado nas igrejas da Galácia, naquelas cidades, e aquelas igrejas cresceram, as igrejas ganharam muitas vidas para o Senhor Jesus Cristo, quando essa mensagem foi sendo espalhada, né? Paulo não era o único pregador. Paulo pregou para alguns, mas esses alguns foram multiplicando aquela pregação. Aquelas ovelhas foram gerando ovelhas. O Evangelho foi sendo disseminado por toda aquela região, e aquelas igrejas foram se consolidando no Evangelho da graça. Mas aí os anos foram se passando, e Paulo seguiu o seu ministério, fazendo a segunda, terceira viagem missionária. Nesse período, passaram 10, 20, 30, 40 anos. Ele foi preso, passou em prisões, e aquelas igrejas ficaram um bom tempo
sem receber a visita do apóstolo. E aí então alguns falsos mestres começaram a pregar um evangelho diferente do que Paulo havia pregado. E naquela época a contaminação vinha pela lei. Lembra a lei? A antiga lei do judaísmo, que eles eram obrigados a cumprirem e que nunca conseguiram cumprir. Pois bem, alguns novos mestres, alguns novos teólogos começaram a chegar para os Gálatas e dizer assim: olha, não é só pela graça não, tem mais coisa que você precisa fazer. Olha, para começo de conversa, os homens têm que passar pela circuncisão, tem que cortar a pele do prepúcio, como era feito no passado, porque aquilo era símbolo, E eles começaram a disseminar novamente a lei no meio da graça. Não aboliram a graça, mas começaram a misturar, acrescentar coisas do evangelho da graça. Olha, agora vai ter que cumprir a lei. E se eles tivessem prosperado, se Paulo não tivesse enviado a carta, não tivesse corrigido, apontado os erros, aquelas igrejas teriam sucumbido muito antes. E então o evangelho da graça começa a ser contaminado. A obra única e perfeita de Jesus Cristo começaram a acrescentar coisas àquela obra de Jesus. Olha, não é só pela obra de Jesus, você tem que fazer mais coisa. E aí então Paulo, ele escreve aos Gálatas, e chama a atenção dos Gálatas. Volta para o nosso texto básico, que é Gálatas 3, de 1 a 5. Eu escolhi esse texto da carta porque eu imaginei que era o momento que Paulo estava mais furioso, porque ele vem escrevendo desde o início, chamando a atenção dos Gálatas. E aí acho que naquele momento da carta, o sangue subiu, e Paulo só faltou gritar, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou, quem está enganando vocês, que vocês abandonaram o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da graça, e estão aceitando de novo a lei. Quero apenas saber isso de vós: quando vocês receberam o Espírito Santo, vocês receberam através da graça, da fé, ou pelas obras da lei? Quando nós recebemos o Espírito Santo, de que jeito foi? Foi pela lei? Foi cumprindo mandamentos? Ou foi pela fé? Porque todos aqueles que professaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, e se isso foi feito de uma forma genuína, uma entrega verdadeira, passaram a se tornar templos do Espírito Santo, receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. E Paulo lembra isso. Ó Gálatas, insensatos, quando vocês receberam o Espírito, foi observando a lei ou foi pela fé? Olha que pergunta capciosa que Paulo faz. Paulo, ele chega firme, ele batia forte, e ele continua dizendo: vocês começaram nova vida no Espírito, e agora vocês estão de novo se aperfeiçoando na carne? Vocês acham que agora é pela obra da carne que vocês vão agradar o coração de Deus? É inventando moda, criando usos e costumes? Veja quanta coisa que o ser humano criou dentro da religião, que começou a separar o homem de Deus, a causar divisões entre o corpo de Cristo. Leis que não eram de Deus, mas que procederam do coração do homem. Usos e costumes, principalmente coisas que nos separam de Deus e que causaram separação entre os próprios cristãos. E amados, eu estou trazendo esse fato que aconteceu nas igrejas da Galácia, não para a gente apenas tomar conhecimento de um fato histórico que aconteceu no passado. Nós não estamos estudando história. Eu estou trazendo esse fato hoje porque a igreja dos dias de hoje também tem corrido esse mesmo perigo, esse risco, e muitos falsos mestres
tem disseminado no meio do Evangelho da graça um evangelho mentiroso, um evangelho de obras, um evangelho cheio de leis, um evangelho cheio de ordenanças, quando o próprio Senhor Jesus resumiu toda a lei em apenas 2 mandamentos: ama o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Se nós pararmos hoje para analisarmos aquilo que tem sido pregado e ensinado em muitas denominações evangélicas, nós vamos nos assustar, porque muitas coisas têm sido acrescentadas ao Evangelho da graça, e muita gente misturado a obra única e salvadora de Jesus Cristo, coisas que o Senhor não ordenou e nem pediu para que fossem acrescentadas. Eu citei aqui algumas questões de usos e costumes, né? Eu já ouvi inúmeras histórias de pessoas que foram cortadas, expulsas das suas denominações, porque desobedeceram usos e costumes. Porque a mulher cortou o cabelo, porque passou a usar um brinco, porque o homem saiu para praticar um esporte. Conheço histórias assim, muitas. Coisas banais que separaram as pessoas de Deus. Não pode mais entrar na igreja porque foi bater uma bola no campinho. Expulso do hall de membros porque cometeu um delito, um pecado. E esse pecado não pode ser perdoado. Está expulso, não tem mais chance para essa vida. Recentemente fiquei sabendo de um grande líder, né, pentecostal, e como a sua igreja começou a perder muitos membros, ele começou a pregar que quem saísse daquela denominação estava condenado ao fogo do inferno, acrescentando coisas ao Evangelho da graça. Esse é o tempo que nós vivemos. Quando recebemos o Espírito Santo, recebemos pela fé. Foi essa afirmação que Paulo faz aos Gálatas, que ele lembra aos Gálatas. E amados, a nossa salvação, ela é exclusivamente pela graça. Agora eu vou convidar você a folhear a sua Bíblia, e nós vamos ler alguns versículos que enfatizam de forma absoluta que é pela graça e não pelas obras. Vamos começar com Marcos 16:16. Finalzinho do Evangelho de Marcos. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Não é o batismo que salva, é o crer. Então é pela fé. É o crer em Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 1. Seja rápido no gatilho, virando as páginas da sua Bíblia. João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É o crer. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 15 e 16. Para que todo que nele crê tenha vida eterna. Está falando alguma coisa de obras? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está falando de obras? Atos, capítulo 2, versículo 21. Em quem temos crido. Atos 2, 21.
21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está vendo como é fácil ser salvo? Atos 4, 12. Através de quem somos salvos? E não há salvação, não existe salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Eu tenho uma grande consideração por Maria, a qual Deus escolheu para que fosse mãe natural de Jesus Cristo. Mesmo porque eu tive uma base católica, mas o único nome ao qual nós podemos ser salvos não é o de Maria, e nenhum outro santo, é o único nome de Jesus. Então é por aqui, amados. Evangelho da Graça. Atos 16, 31. Na escola dominical a gente faz assim, vai passando os versículos e vai lendo. Atos 16, 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus. Atos. Deixa eu ver se tem mais um versículo de Atos aqui. Eu disse Atos 16, 31, né? Então agora, Romanos 1, 16. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse é o Evangelho que Paulo pregava. Romanos 10, 9. Esse texto nós usamos muito para evangelizar. Romanos 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10, 10, o versículo seguinte: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10, 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deu para entender que nós não precisamos morrer para ter certeza da nossa salvação? Amém? Alguém tem dúvida disso? Alguém vai ficar 33 anos como eu fiquei, pensando que eu só ia saber para onde seria o meu destino final depois que eu morresse, quando Deus iria pesar numa balança de um lado os meus pecados, do outro lado as minhas boas obras? 33 anos eu acreditei nessa mentira, quando basta apenas crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e receber Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Você está salvo se você já fez isso. Se você não fez isso, faça ainda hoje, no final desse culto. Talvez algum dos nossos visitantes nunca fez isso, nunca fez aquela oração falando com a própria boca, dizendo: Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador, eu entrego a minha vida a Ti. Se você fizer isso, a palavra de Deus afirma que você é salvo. Ponto final. Salvo pela graça. Esse é o Evangelho que Paulo pregava, irmãos. O Evangelho que estava sendo distorcido nas igrejas da Galácia e que tem sido distorcido nas igrejas dos dias de hoje. Porque acrescentam assim: olha, além disso você tem que fazer uma campanha, 7 semanas, 15 semanas, e toda semana você tem que trazer uma oferta de R$1.000, senão você não é salvo, vai para o inferno. Tem uns absurdos assim por aí, amados, amarrando o santo com o profano. Por isso que a igreja precisa aprender o verdadeiro Evangelho da Graça. Quando você for ensinar alguém, quando você for pregar para alguém lá fora, esse é o Evangelho da Graça, né? Ensine isso, pregue isso, leve isso para frente. Um último versículo, 1 Timóteo 1,15.
Paulo escrevendo ao jovem pastor Timóteo, seu filho na fé, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo se considerava o principal dos pecadores. Então, quando você estiver pregando para alguém e ele resiste, não, mas eu não sou pecador, mas espera aí, ó, Paulo, que foi o apóstolo, o grande apóstolo Paulo, se considerava o pior dos pecadores. E você pensa que você é quem? Né? Nós pensamos que nós somos quem? Graças a Deus, um dia o Senhor abriu os nossos olhos, nos mostrou que nós éramos pecadores e dependíamos unicamente da graça para sermos salvos. Mas então, como fica a questão das boas obras? Eu posso cruzar os braços, deitar em berço esplêndido, não preciso fazer mais nada para ser salvo? Não. Para ser salvo você não precisa fazer mais nada. Mas a Bíblia fala também de uma outra coisa, e é pelos frutos que se conhecem tanto os falsos mestres, quanto os falsos cristãos, quanto os verdadeiros. Então aquele que foi salvo pela graça, a vida dele é repleta de boas obras, porque é uma consequência de um coração que reconhece a graça de Deus. Então aqueles que são salvos pela graça sentem prazer em fazer o bem, amados. Não é pelas obras que somos salvos, mas as obras acompanham aqueles que foram salvos. É interessante a gente trazer esse detalhe nessa mensagem, porque existe um outro lado da história de muitos cristãos que estão simplesmente acomodados e simplesmente deixaram de fazer o bem, de praticar boas obras, porque também entenderam de maneira distorcida o Evangelho da graça, e acharam porque são salvos não precisam fazer mais nada. A vida pode ser infrutífera, né? Os irmãos conseguiram entender a diferença entre uma coisa e outra? Paulo testifica e afirma que não é pelas obras que somos salvos. Porém, Tiago, ele escreve claramente dizendo: me mostra a tua fé sem obras, e com as obras que eu pratico eu provo que eu tenho fé em Jesus Cristo. Olha que detalhe interessante. Ao mesmo tempo em que não precisamos fazer mais nada para sermos salvos, além de receber a graça maravilhosa de Deus, nós também entendemos que uma das provas de que somos salvos é que a nossa vida é uma vida frutífera, é que nós nos tornamos instrumentos de Deus, e o Senhor pode nos usar, e a nossa vida se torna uma vida cheia de vida, porque podemos levar a vida, o Evangelho da graça a outros. Veja como é tremendo isso. Essas são as boas obras que o Senhor preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Essas são as verdadeiras boas obras. A principal, a maior boa obra que qualquer ser humano pode fazer não é doar todos os seus bens aos pobres, embora isso também seja louvável, mas é você levar o Evangelho da graça àqueles que ainda não receberam. A maior boa obra que o Senhor preparou de antemão para que andássemos nela é essa. Mas nós não conseguimos ficar restritos somente a isso. Nós acabamos indo além, fazendo bem, amando-nos uns aos outros, servindo-nos uns aos outros. Amém, igreja? Pelo menos é assim que tem que ser. Mas eu quero também acrescentar uma coisa. Satanás é astuto, e ele também consegue distorcer de maneira sutil a própria questão das obras que nos acompanham. Existe um evangelho distorcido sendo pregado nos dias de hoje, que porque nós somos salvos pela graça, nós não temos mais que congregar. Somos salvos pela graça, para que eu vou congregar? Por que eu vou numa igreja? Esse evangelho distorcido também vem sendo disseminado no meio do corpo de Cristo.
Porque somos salvos pela graça, também não preciso mais me preocupar tanto com o próximo. Ele se vira, eu já sou salvo pela graça. Mas se nós somos salvos pela graça, também não precisamos mais ficar aí com esse negócio de respeitar autoridades dentro da igreja. Por que eu tenho que me colocar debaixo de uma autoridade pastoral, ou presbiteral, ou mesmo dos diáconos? Por que eu tenho que me submeter? Eu já sou salvo pela graça. Existe um evangelho novo que vem sendo pregado, disseminando essas ideias, e tem arrancado as pessoas de dentro das igrejas. E o próprio Senhor diz em Hebreus que nós não devemos deixar de congregar. Mas se eu sou salvo pela graça, por que eu preciso me preocupar em visitar os enfermos? Em levar uma palavra de consolo? Eu já sou salvo, a pessoa que seja salva também. Se eu já sou salvo pela graça, por que eu preciso orar pelos outros? Cada um que ore por si. Amados, essas ideias têm sido disseminadas, essa teologia moderna, e pessoas têm abandonado as igrejas. Se eu sou salvo pela graça, por que eu tenho que investir na obra, semear, auxiliar em missões, auxiliar a manter o templo? Eu já sou salvo pela graça. E aí começa um evangelho moderno, judaizante, uma semente do diabo lançada, como foi lançada no passado no meio das igrejas dos Gálatas. Agora uma semente do diabo atualizada, uma mensagem acrescentando ou tirando coisas daquilo que Deus estabeleceu. E Satanás é tão astuto nisso, amados, que paralelamente a essas ideias, o diabo que não dorme no ponto, ele vai acrescentando à vida das pessoas que caem nesse engano outras situações, diversos tipos de vícios. Você pensa que vício é só drogas, bebidas, cigarros? Não. Satanás tem acrescentado vícios que têm afastado as pessoas da graça. Jogatina, jogos eletrônicos. Por que os esportes têm sido tão disseminados nos dias de hoje? Não vai demorar muito tempo, não vai demorar muito. Eles vão começar a fazer até campeonato mundial de fubeca e passar na televisão. Já entrou o poker. O brasileiro nem sabia o que é poker, agora estão acompanhando o poker. Jogos de inverno, nós nunca acompanhamos isso, nunca levou no Brasil. Agora as redes de televisão colocam os jogos de inverno para que tomem o tempo. Os irmãos conseguem entender, né? Essas pitadas de veneno que estão sendo introduzidas para afastar as pessoas da igreja, ao mesmo tempo que o evangelho falso vai sendo pregado. Por outro lado, o diabo vai lançando essas sementes que vão corrompendo a mente até mesmo dos cristãos que antes estavam firmes. Já não tem mais tempo para orar, porque a internet toma todo o tempo. Já não tem tempo para se colocar diante de Deus, porque o Facebook virou um vício. Já não tem mais tempo para vir a um culto, porque entrou no vício de jogatina. E as jogatinas modernas. Eu estava vendo no jornal, semana retrasada, de um filho que denunciou os pais idosos que estavam viciados em jogo de bingo e foram todos presos no bingo clandestino aqui no Americano. Ficaram 12 horas esperando, né, que fossem liberados, né, estavam passando mal. Só que todo o dinheiro daquele casal de jovens estava sendo jogado fora num vício. E existem outras circunstâncias, amados. Quantas pessoas que você talvez conheça que abandonou o congregar porque ficou viciada em situações que envolvem jogos? Então veja a astúcia de Satanás. Deu certo no passado, vai dar certo no presente. Se eles conseguiram introduzir nas igrejas da Galácia a lei que já tinha sido abolida, eles conseguem introduzir nos dias de hoje esse evangelho falso por todas as vertentes que a gente consiga imaginar, e ao mesmo tempo corromper o coração daqueles que um dia estiveram firmes no caminho do Senhor. Então veja a situação que nós vivemos nos dias de hoje. Será que se Paulo viesse nos visitar hoje, ele diria assim:
Ó povo insensato, né? Ó cristãos americanenses insensatos, por que vocês deixaram a obra da graça e se permitiram corromper por esse outro evangelho falso, da prosperidade, né? Eu não preciso fazer mais nada? Por que deixaram se corromper por isso? Eu acredito que a palavra de Paulo seria até mais consistente do que essa. Eu acho que ele não nos ia chamar de insensatos, ele ia usar alguma coisa mais forte. Mas que nós possamos, amados, olhar para essas circunstâncias e compreender e discernir os tempos que nós estamos vivendo. Mantermos firmes no Evangelho da graça, sem nos desviarmos dele, nem um centímetro. Nem para a direita, nem para a esquerda, nem voltando atrás. Que essa mensagem possa ficar firme no nosso coração na noite de hoje. E antes da gente encerrar essa mensagem, como nós falamos muito sobre a salvação pela graça, eu gostaria de dar a oportunidade, se algum dos irmãos que nos visitam hoje ainda não fez a sua entrega pessoal, não fez a sua oração de fé, se rendendo a Cristo, eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui, que eu vou orar junto com você. Faça esse propósito. Eu não sei bem, vamos levantar as nossas mãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam conosco. Amém. Glória a Deus. Abraça quem está ao seu lado. Desejo uma semana de vitória, uma semana abençoada, em nome de Jesus.